A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Olha só, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, como você sabe, nós estamos estudando Colossenses e Filemon nessa nova série de lições bíblicas falando sobre a firmeza em Cristo. Então, antes da gente entrar mesmo no nosso assunto, eu queria já dizer para você compartilhar esse link aí, compartilha aí com seus contatos, compartilha com seus amigos, seus conhecidos, nas suas redes. Me deram a informação que agora no Instagram você pode colocar o link também para que as pessoas possam acessar também esse conteúdo. Eu quero lembrar você também de se inscrever, se você ainda não é inscrito em nosso canal, e de também ir lá no Instagram Promessistas e também seguir lá no Instagram para você ficar por dentro aí de todas as novidades. Bom, como eu disse a você, nós estamos nessa nova série de lições Firmados em Cristo. Essa daqui, ó, Firmados em Cristo, onde estamos estudando o livro, as cartas, né, de Paulo aos Colossenses e também a Filemon. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no nosso estudo, no estudo de número 3, falando um pouquinho sobre a supremacia de Cristo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aluno e aluno da escola bíblica, eu queria convidar você a estudar com a gente nesse momento aí de posse da sua lição bíblica, da Escritura Sagrada. Eu convido você então a estudar conosco a lição de número 3, a supremacia de Cristo. A carta de Paulo aos Colossenses, você já ouviu um pouco, né, dessas explicações, né? Tivemos as duas primeiras lições com o pastor Eleiuto, que também é o editor dessa série de lições, mas a carta de Paulo aos Colossenses, ela fala sobre a supremacia de Cristo. Essa lição de número 3 nós poderemos considerar como sendo o cerne mesmo, o centro da carta de Paulo aos Colossenses, porque é uma carta escrita justamente para testificar, para reafirmar a supremacia, a eficiência da obra de Cristo, assim como a necessidade que todo cristão tem de manter a sua vida exclusivamente em Cristo. A carta aos Colossenses, ela foi escrita ali por volta do ano 62, 63, e como você já viu aí na introdução da nossa lição, Paulo está preso em Roma, e é de Roma que ele escreve, né? Alguns vão sugerir que há uma sequência de escritas, porque ele vai escrever a carta aos Colossenses, ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve a carta a Filemon e também a carta aos Filipenses. Ele vai escrever desse período de aprisionamento. A carta que Paulo escreve aos Colossenses, ela tem uma peculiaridade. Ela é escrita especificamente para aquela igreja, daquela localidade, igreja que Paulo não plantou, mas que foi, por influência do apóstolo Paulo, o evangelho chegou a Epáfras. Epáfras, então, é o plantador dessa igreja, e essa igreja agora está enfrentando sérios problemas. Já vimos nas nossas lições passadas que um dos problemas que eles enfrentam lá é a ideia do gnosticismo. Obviamente que não dá para falar do gnosticismo como toda a ideia, como toda a filosofia gnóstica, porque ela vai surgir depois do ano 150. Mas aqui em Colossenses a gente percebe claramente o que alguns estudiosos chamam de proto-gnosticismo, ou seja, a base da ideia que vai ser tomada pelo gnosticismo está presente aqui. E o apóstolo Paulo, então, escreve para combater essa ideia.
Uma segunda questão importante que aparece aqui, eu estou apenas relembrando você, é que toda essa heresia que entra na igreja, ela atinge de maneira frontal a pessoa de Cristo. De alguma forma, ela mexe com a pessoa de Cristo. Vale lembrar que essas pessoas aqui, esses crentes em Colossos e alguns que também estão entre nós, eles não têm problema com a pessoa de Cristo. O que às vezes acontece é justamente tirar ou acrescentar alguma coisa da pessoa de Cristo. Nesse caso, especificamente em Colossenses, o que eles estavam fazendo? Eles estavam considerando, ok, Cristo fez a obra, você se rendeu a Cristo, mas você precisa de algumas coisas a mais para que a sua salvação seja firmada. E aí nós já vimos ali, e estamos ainda no primeiro capítulo, né? E Paulo vai tratar isso também no capítulo 2, que são as luas novas, as festividades judaicas, os dias especiais judaicos, algumas dietas especiais que haviam dentro desse asceticismo, e por conta disso, Paulo escreve para corrigir esses detalhes dessa igreja. Por isso que nessa lição de hoje, o tema é a supremacia de Cristo. E qual é a nossa finalidade, o nosso objetivo? Uma compreensão correta a respeito da pessoa de Cristo e da obra de Cristo realizada por todos os seres humanos. Bom, para nos ajudar nessa lição de número 3, está conosco aqui um convidado especial, porque é a primeira vez que está conosco, que é o pastor Cleveton. Pastor Cleveton, que além de meu amigo, trabalhamos juntos ali na IAP em Jardim Mabel. Ele é pastor da IAP em Jardim Mabel, aqui na Zona Leste de São Paulo, e hoje vai nos ajudar nas respostas aqui da lição de número 3. Pastor Cleveton, seja muito bem-vindo, é um privilégio mesmo, uma alegria ter você aqui com a gente e que esse momento nosso seja abençoador. Graça e paz a todos, irmãos e irmãs que nos acompanham. Para nós é motivo de alegria poder estar aqui, como disse o Samuel, amigo, companheiro aí, podemos caminhar junto aí, servindo a Deus na igreja do Jardim Mabel e poder estar aqui para falar de um assunto tão importante, né? Falar de Jesus é algo muito extraordinário, muito edificante. Apesar de a gente já conhecer, mas quando você volta a tratar, isso traz uma edificação no nosso coração que é difícil de descrever em palavras, né? E a gente quer poder contribuir hoje com a Igreja de Deus falando a respeito desse assunto. Amém? Vamos lá, meu irmão? A gente costuma falar que assim, a gente não está ensinando nada novo, né? E nem está assim, trazendo novidade, mas tirando uma poeira, né? A gente vai tirando uma poeira daquilo que a gente já conhece. Bom, pastor Cleveton, vamos lá então. Na nossa primeira pergunta da nossa lição, que também vai estar baseada aqui no primeiro item, né? Cristo em relação a Deus, ela traz a seguinte questão para nós. Cristo em relação a Deus, o que significa dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível em Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, a parte A, né, ali do versículo 15. Eu vou deixar até a minha Bíblia aberta. Se você está com a sua Bíblia, já deixa a sua Bíblia aberta. Mas então, pastor Cleto, vamos lá. O que significa dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível? É importante ressaltar, né, como já está implícito aí na lição, que Deus ele é espírito, né? Deus não pode ser percebido pelos nossos sentidos naturais, pelos nossos olhos, mas conforme o texto nos diz aqui, Jesus ele é a imagem do Deus invisível, né? Foi Jesus que nos capacitou a ver Deus como Ele é, né? Jesus ele é Deus em ação, né? Cada ação de Jesus revela o Pai a nós, né? Deus ele se manifestou em outros momentos, né, como na antiga aliança aparece, né, as teofanias de Deus, de manifestações de Deus. Deus aparece a Abraão, não é? Mas nada se compara à revelação do Pai que Jesus trouxe no Novo Testamento, né? É interessante que
em várias passagens da Bíblia, parece que Jesus ele dá essa ênfase, né? Ele sempre procura trazer para nós essa ênfase. Olha, preste atenção, eu não venho fazer a minha vontade, eu venho fazer a vontade do Pai, não é? Em João 4, quando ele conversa com a mulher samaritana, lá no versículo 34, ele diz assim que a comida dele é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra, né? No diálogo dele com Felipe, em João 14, né? Quando Felipe pede para que ele mostre o Pai, ele, como assim? Eu estou há tanto tempo convosco, né? E ele faz menção exatamente das obras dele que revela o Pai para nós. Então Jesus, de fato, ele é a imagem do Deus invisível, né? Quando você olha para Jesus, é o mesmo que você vê o Pai em ação, né? A vontade do Pai. E ele no Evangelho, ele procura sempre frisar isso em vários momentos, né, do Evangelho. Se a gente prestar atenção, ele repete muito isso. Eu não venho fazer a minha vontade, eu venho fazer a vontade do meu Pai. Eu não faço por mim mesmo, aquilo que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço. Então, Jesus, ele consegue trazer isso para nós, né? Seria semelhante, né, uma ilustração aí que eu poderia trazer em relação a isso, é que a gente lê os relatos bíblicos, é uma coisa, mas quando você assiste um filme daquele mesmo relato, isso traz uma visão, nossa, eu não tinha me atentado para esse detalhe e tudo. Surgem novas imagens. Exatamente. Né? Não é? Então Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele traz essa visão que antes nós não conseguíamos ter do Pai. Não é? Então Jesus ele é a imagem do Deus invisível, né? E Paulo fala isso, não é? Paulo fala isso escrevendo aos Colossenses, né? Isso é muito realmente interessante para nós. Uma coisa legal, você citou aí o texto de João, né? Uhum. João 14, né? Isso. Quando naquele diálogo mostra-nos o Pai, né? Isso. E é interessante porque a própria lição fala sobre essa ideia das teofanias, né? Então você tem no Antigo Testamento teofania, cristofania, né? Você tem essas que o que é uma teofania, tá, irmão? Só para a gente tentar elucidar aqui. Vem da junção das duas palavras, né? Teo e fania, né? Que é quando teofania é quando Deus toma uma forma humana, tá? Quando Deus toma, e a gente vê isso claramente no Antigo Testamento, a gente vê em vários momentos essa manifestação, né? Forma humana não, quando Deus toma uma forma, né? Quando Deus se revela de alguma forma, né? Então você tem isso presente no Antigo Testamento. Mas na pessoa de Cristo a diferença é que é uma imagem encarnada, né? Exatamente. Cristo deixa então de ser aquela imagem invisível para ser uma imagem que pode ser vista, né? Por todos, né? Você pode ser, pelos seus olhos naturais, você consegue perceber, né? O Pai falando, o Pai agindo, o Pai demonstrando os seus sentimentos, né? Suas afeições, seus desejos, através da ação de Cristo, né? Ele sempre procurava frisar isso, que ele estava revelando a vontade do Pai, o desejo do Pai para conosco, né? Então ele realmente se tornou a imagem visível do Deus invisível, né? Ele revela o Pai para nós, né? Eu li uma vez um autor que ele dizia que Deus ele torna, em Cristo Deus torna real, né? Deus torna visível aquilo que antes era só essa ideia do espírito, né? O que é um espírito? Você não toca, você não vê, você, né? E Cristo não, Cristo pode ser tocado, Cristo pode ser visto. Os pés de Cristo pisam em lugares, né? Então, essa ideia, né, de Deus que toma uma forma humana para habitar entre nós, né, como diz lá o capítulo 1 de João, é um negócio que não existe em nenhuma ideia mitológica de deidade, enfim, não existe essa ideia de um Deus que se faz homem. Né? É exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. O homem quer se tornar Deus, né? Ele quer assumir uma posição superior. No nosso caso é diferente, né? É o Deus que se faz homem, se identifica com nós, né? Para se revelar a nós, né? Legal. Isso é muito interessante. Bom, a nossa segunda questão, então, ela vai tratar um pouquinho dessa outra afirmação que aparece aqui no capítulo 15, no versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses, que é uma expressão, né? Que fala que ele é o primogênito de toda a criação, né?
Então, qual é, pastor Cleveton, o sentido dessa expressão que afirma que Cristo é o primogênito de toda a criação, né? Uma vez que várias heresias já foram criadas em torno disso. Exatamente, né? É importante a gente frisar isso, né? Até hoje ainda tem essa questão, né? Existem aqueles que usam até o texto de Apocalipse, né? Que ele é o princípio da criação de Deus e tal, para tentar diminuir a pessoa e a obra de Cristo. E a gente percebe que isso não é novo, né? Sempre houve, sempre existiu. Mas na abordagem de Paulo exalta Cristo, mostra que, na verdade, ele é antes de tudo, né? Ele é anterior, não é? Ele na verdade, ele é o sustentador, é ele que cria, é ele quem mantém a criação. Então, Paulo aqui, ele está, na verdade, enaltecendo a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. E o próprio contexto do texto, né? Nos diz isso, né? Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, não é? Então, a ênfase do apóstolo Paulo aqui é de exaltação, não é? A pessoa de Cristo, nunca diminuindo, né? Porque até mesmo a proposta dele aqui é desconstruir o que estava sendo disseminado pelos falsos mestres ali, tentando diminuir a pessoa e a obra de Cristo, e Paulo aqui vem corrigindo esse erro e mostrando que Cristo, ele é o Criador, ele é o sustentador e ele é antes de tudo, né? E de modo nenhum ele está aqui defendendo que Jesus é a primeira criação ou a mais especial. Pelo contrário, ele coloca Jesus como sendo Deus Criador e o sustentador, que tudo subsiste nele e para ele. Então, é nesse sentido aqui que o apóstolo Paulo, ele coloca Jesus aqui como primogênito. Legal. Eu tive um professor que ele dizia que ninguém existe sem Cristo, né? E aí ele brincava assim com a gente na sala, ele dizia assim, ó, você, por exemplo, você não existe. Você só existe porque Cristo entrou na sua vida. E é essa a ideia, né? A ideia de que Cristo é o gen primário, né? É Cristo que dá origem a todo o restante, né? Se eu não me engano, acho que é aqui em Colossenses, acho que é Colossenses mesmo, que ele vai dizer que nós subsistimos em Cristo, né? Ou seja, quem existe de fato é Cristo, né? E nós, debaixo de Cristo, nós subsistimos, ou seja, nós precisamos de Cristo para que a nossa existência seja real. Exatamente. Né? É interessante, eu lembro, você falando, lembrei do texto lá de Atos 17, se não me engano, quando Paulo está lá em Atenas, né? E ele começa a aproveitar o contexto que ele percebe um altar ao Deus desconhecido. Sim. Ele usa aquilo como um gancho para apresentar Cristo, para pregar o Evangelho. E ele falando a respeito de Deus, né, que não é servido por mão de homens, né, servido por ninguém, como que tivesse necessidade de alguma coisa, ele diz o seguinte: nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Isso realmente é extraordinário, né? Esse é o nosso Deus. E ele pega essa expressão, inclusive, dos poetas gregos, sim, né? Sim. Para dizer, olha, isso aqui que eles diziam é o que eu estou afirmando para vocês. Esse é Cristo. Eles já falavam de Cristo e vocês não sabiam, né? E faz muito sentido isso, né? Essa ideia de não só ele dar origem a toda a vida e dar origem a toda a criação, mas é ele que sustenta, né? Exatamente. Então, fora de Cristo, não existe, é até um pleonasmo aqui, fora de Cristo não existe existência, né? Porque, de fato, ele é o gene central de toda essa vida humana. Exatamente, né? Acho que é o escritor aos Hebreus que vai dizer que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, não é? Então, é ele quem mantém tudo, né? É o Senhor, né? Paulo mostra esse Cristo glorioso, extraordinário, à igreja aos Colossenses aí, né? E realmente isso aí enche o nosso coração de alegria, de segurança, em saber quem é que nos tem dado vida e nos tem mantido de pé, né? Até hoje. Eu queria fazer um parênteses aqui, especificamente nessa parte, né? Quando a gente fala de Cristo como sendo o gene, assim, Cristo como sendo o sustentador de toda a criação, né? Você é pastor de uma igreja local, o que no sentido prático, essa afirmação, né? De que Cristo é o criador e sustentador de tudo, efetivamente faz diferença na vida de uma pessoa, por exemplo? Olha, isso faz a gente descansar
diante dos dilemas do dia a dia e da vida, né? Principalmente eu penso que no contexto desse de pandemia, né, onde muitas pessoas queridas estão partindo, né, e tem trazido uma dor muito grande ao nosso coração, né? Acho que isso é perceptível a todos, né? Acho que dificilmente tem alguém que não tenha perdido alguém próximo ou pelo menos conhecido. E quando você sabe quem é que nos mantém, quem é que nos dá vida, a sua promessa e tudo que Ele tem para nós, né? Apesar da dor, a gente entende que nós temos um Deus que nos ama e que tem domínio, tem controle sobre nossa vida e que para nós isso não é um fim, entendeu? Isso não é um fim e que diante também das situações da vida, se nós colocarmos os nossos olhos no Deus que nos criou e que nos mantém de pé, nós sabemos que podemos descansar e confiar tranquilamente, porque Deus não perdeu o controle da sua criação, né? Ele mantém tudo sob controle, né? E falando no dilema da morte, que é o que estamos enfrentando no dia a dia, né? Tem uma frase que eu vi recentemente, eu não sei exatamente quem é o autor, que diz assim que o trabalho da morte é nos entregar na mão do nosso Criador, do nosso Cristo, né? Então, sabendo disso, ciente disso, a gente consegue, isso traz um alento, um descanso que aqueles que não conhecem a Cristo, que não conhecem o Senhor, acabam não tendo, né? Isso para nós é um consolo muito grande, né? Faz toda a diferença. O quê? Faz toda a diferença, irmão. Lógico que eu não estou dizendo que a gente não sofre, a gente sente tudo, mas a gente tem esse consolo, a gente tem essa esperança. A gente tem esse descanso em Deus, né, por meio da revelação do nosso Senhor, né? Isso para mim isso é incrível. É incrível, né? Geralmente é o que a gente fala para as pessoas, né? Quando elas estão enfrentando e tudo, é o consolo com que nós somos consolados, né? Como diz Paulo, né? Exatamente. É o consolo que nós somos consolados. Isso que eu acabei de pensar, né? A gente consola os outros com essas palavras, mas a gente também consola o nosso próprio coração, reafirmando essas palavras para o nosso coração. Quando para você falar, tem que passar pelo seu coração. Então você desfruta do benefício dela e você transmite a outro, né? Isso realmente é extraordinário, legal, né? No dia a dia a gente vive isso aí. Legal. Meu irmão, minha irmã, nós estamos estudando a lição de número 3, estamos falando sobre a supremacia de Cristo. Nós já vimos um pouquinho essa relação de Cristo com Deus. Nós agora já vimos também essa relação de Cristo com a sua criação, né? Aqui presente nessa expressão de que ele é o primogênito, né, de toda a criação. Já compreendemos claramente que não é primogênito no sentido dele ter sido o primeiro criado, mas sim dele dar origem a todo o restante, dele ser o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Agora, pastor Cleito, aparece aqui também uma terceira relação, que é a relação de Cristo com a igreja, né? A pergunta de número 3, ela diz, em relação à igreja, como Cristo é apresentado, né? E aqui ela coloca o texto de Colossenses capítulo 1, 18, e também o item 3 da nossa lição que vai tratar desse assunto. Então, Cristo em relação à igreja, ele é apresentado como sendo cabeça dela, né? É Cristo quem dá origem à igreja, né? Ele mantém a igreja, que é o seu corpo, não é? E isso traz para a gente muita instrução, né? É Paulo que coloca essa figura de Cristo como sendo a cabeça e a igreja como sendo o seu corpo, né? É de Cristo que vem a instrução, é Cristo quem sustenta essa igreja, quem nutre, quem alimenta essa igreja, quem dirige essa igreja. Isso fala muito a respeito deles como cabeça, né? E traz para a gente muita informação, né? Porque aquilo que a igreja tem que aplicar como regra de fé, de prática, tem que vir da cabeça, tem que vir de Cristo, não de nenhum outro lugar, não é? Ao mesmo tempo também transmite essa ideia da membresia, né, da igreja, os membros do corpo, né? E que fala muito do nosso relacionamento, né, como uns aos outros, né, que vai falar muito no Novo Testamento, não é? Então isso já faz com que a gente jogue aquele negócio fora, que meu negócio é com Deus, né? Você já ouviu essa? Sim, já é. Meu negócio é com Deus, né? E geralmente quem fala isso são pessoas insubmissas à liderança
e pessoas que estão tendo problema de relacionamento. De relacionamento, geralmente. Aí uma forma de defesa, é porque meu negócio é com Deus e não com homens e tal, só que aí abandona totalmente o ensino bíblico. Eu comentei aqui uma vez, em uma dessas lições, eu comentei assim, um pastor que estava animado para tá revitalizando a igreja dele e tal, e aí ele falou assim, essa igreja vai ser revitalizada, nem que para isso eu tenha que passar por cima de todo mundo. Pô, já deu errado, essa revitalização já deu errada, né? Porque de fato é essa ideia, né? Desconsidera as pessoas E quando nós olhamos para a Bíblia, o ensino do Evangelho é totalmente contrário, né? Ela mantém ali o cabeça que é onde vem as nossas diretrizes, né? De como lidar conosco mesmo, né? Com o nosso próximo e com Deus e com as pessoas. Então, nós vivemos um tempo onde tem esse movimento de desigrejados, né? Onde as pessoas querem ter uma vida cristã à parte da igreja, né, sem essa interação ou sem uma liderança, sem uma diretriz, é meio complicado em alguns aspectos, né? Então a Bíblia mostra a importância do corpo de Cristo, do cabeça e desse relacionamento, dessa interação, coisa que nós sentimos muito forte agora com esse período onde a igreja, não a igreja, né, mas a gente não pôde nos reunir. Houve um certo isolamento. Exatamente, né? A gente não pôde ter essa proximidade, né? A gente, puxa a vida, que vontade de ver determinada pessoa, de dar aquele abraço, não é, o calor humano. E mesmo quando nós voltamos, muitas pessoas não puderam retornar, né? E essas pessoas falavam, nossa, irmão, que saudade da igreja, né? E nós percebíamos que não era saudade de Jesus, né? Era saudade... relacional, né? Relacional, nós temos essa necessidade, não é? E Cristo, como cabeça da igreja, ele une pessoas diferentes, né? Criado em contexto diferente, com cultura diferente, né? E une em um corpo, não é? E ali todo mundo é ministrado, é tratado, ele tanto ministra como é também instrumento, né? Então, essa ideia de você ser membro, né, mostra que tem uma responsabilidade naquele corpo e ao mesmo tempo, você vai ser ministrado por alguém naquele corpo, né? A ideia dos dons, né? O dom não é para você, o dom é para o outro. Né? É sempre de servir. Exatamente, de serviço, né? E todos estamos ali debaixo da liderança do nosso cabeça, que é Cristo, né? Então, Paulo mostra isso em vários escritos, né? Aos Efésios, aos Coríntios, né? Paulo vai mostrar que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, né? E se deixar que a gente vai longe, né? Porque... Não, é interessante porque ele coloca também, lá em Coríntios, a ideia dos dons também é colocada nessa mesma imagem de corpo, né? Então são vários os dons, então são vários os membros, mas a cabeça é um só, né? Aquele que faz isso efetivar é um só, né? Exatamente. Eu me lembro, falando da questão dos dons, né, de um pastor que ele estava com problema na coluna. Ele disse que um dia ele estava pregando e ele sentiu um impulso muito grande do Espírito Santo que ele tinha que orar com pessoas para na coluna. E ele falou que ele começou a rir. Eu falei, brincadeira, eu estou com a coluna ruim. Como que é isso? E aí e aquilo ficou incomodando ele. Ele parou a mensagem e falou, irmãos, tem alguém aqui com um problema assim na coluna? Ele disse que veio uma meia dúzia de pessoas e eu não sei porquê, mas eu sinto, eu vou orar por vocês. Ele começou a orar e as pessoas eram curadas, né? E ele pensando, ele falou, pô, aqui está a minha bênção. Aí quando ele falava, eu vou orar por mim mesmo para Deus me curar. E ele orou e Deus não curou. Com ele não acontecia nada, mas com os outros acontecia, né? E isso é muito interessante, não é? Mostra a nossa limitação, né? A soberania de Deus, a ação, que o dom é do Espírito, né? É Ele quem determina como vai ser, e geralmente é para servir ao outro, né? Você vai precisar que alguém ore por você, para que você seja abençoado. Isso mostra a interação, né, do corpo, a necessidade de a gente estar ali e ministrar um ao outro. E eu acho interessante, até nessa imagem que você colocou, que é a base é uma só, né? Porque a cabeça é quem direciona. Exatamente. Né? A cabeça é quem dá a visão, quem dá o lugar. Então, a Bíblia deixa claro, e aqui no texto de Colossenses também fica claro, que Cristo é quem faz isso. Exatamente. Né? Na respeito dos dons, fica claro ali que é Cristo e o Espírito Santo que fazem isso. Exatamente. Né? Ou seja, ninguém tem domínio próprio, né? Somos dominados pelo cabeça que é Cristo. Né? Exatamente.
outra figura que eu acho, outra aplicação que eu acho importante a gente ressaltar é essa responsabilidade da igreja de revelar Deus ao mundo. Não é? Porque assim como Cristo revela o Pai, a igreja revela o Cristo. Não é? Às vezes a gente quer que Jesus faça as coisas, mas nós vamos entender que nós somos o corpo de Cristo. Não é? Eu me lembro de um livro que eu li, eu não recordo agora o tema, falava sobre missões, de um missionário que dobrou o joelho, né, e falando, Senhor, tenha misericórdia do mundo, dos perdidos, né? Eu não sei se é fato ou se é uma ilustração, mas diz que veio a resposta onde o Senhor falava, eu já tive misericórdia, agora você precisa ter também. A misericórdia de Deus foi deixar a igreja, né? Agora a igreja vai lá e faz o que tem que fazer. Exatamente, né? Deus revelou, Deus fez a obra no Calvário, né? Constituiu a igreja, que é o seu corpo, né? Ou seja, as mãos de Jesus, o corpo de Jesus é a igreja. Então, se as pessoas precisam ser alcançadas, precisam ser tocadas, nós, como membro do corpo de Cristo, debaixo da orientação da cabeça, que é Ele, precisamos nos mover, não é? Na direção do Espírito Santo e tocar essas pessoas e proclamar o Evangelho e tornar Cristo conhecido, não é? Tanto que Jesus, na oração em João, ele diz assim, nós temos que ser um para que o mundo creia, né? A nossa unidade, né, como corpo, como igreja, revela Cristo. Cristo, né? Você vê isso na igreja de Atos, né? Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E isso era percebido pela comunidade, né? De maneira que a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam se de salvar, né? Ou seja, a vivência deles já era uma mensagem, né? A forma como eles viviam como igreja já pregava às pessoas, né? Já dava uma informação de que era diferente. Exatamente, né? Diferente. Todos desejavam participar. Agora, e essa segunda parte do versículo 18 que fala sobre Cristo como o princípio e o primogênito dentre os mortos, né? Está aí no finalzinho aí na sua lição, no finalzinho do item 3 da sua lição, e a parte B, né, do capítulo 1, versículo 18. Porque Cristo, houve outras ressurreições, né? Porém, essas outras ressurreições que houve, as pessoas voltaram a morrer, né? Cristo não. Né? Cristo, ele ressuscitou e vive eternamente, né? Além do corpo glorificado de Cristo, né? Cristo ressuscitou de uma forma extraordinária, num corpo glorioso, de modo que a igreja estava reunida e Cristo entrava e saía. Um homem que tivesse ressuscitado, outras ressurreições que houve, inclusive na morte de Cristo, a Bíblia fala de santos que ressurgiram, né? E, então, os sepulcros se abriram. Exatamente. Essas pessoas não entravam em lugares em ambiente fechado como Cristo entrava. Então, a ressurreição de Cristo é diferenciada, não pode ser comparada. Então, ele é o princípio primogênito da criação, né? É que você tem uma diferença, né, de uma ressurreição física, sim, né, do corpo, sim. Mas a ressurreição de Cristo, ela fala de um corpo, é um corpo ainda, sim, mas um corpo transformado. Exatamente, né? Não é? O que os outros ainda não tinham, não experimentaram. Né? É tanto que vieram a morrer novamente, Cristo não. Né? Então, a ressurreição de Cristo é incomparável, né? É realmente o primogênito. Né? Bom, vamos então para a nossa última pergunta aqui. Nós estamos na nossa lição de número 3 e a última pergunta aqui do tópico da gente assim, passar por cima do texto, tentar dar uma analisada no texto. Né? Colossenses 1,19 afirma que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. De que modo isso torna segura a nossa reconciliação com Deus? Aqui, basicamente, está falando da relação de Cristo com a salvação, né? Então, a obra de Cristo, ela não deixou nada para trás. Foi tudo feito completamente. Nós falamos de um Cristo pleno, que fez uma obra completa, uma obra perfeita, e isso traz para nós essa segurança de que não existe mais nenhuma dívida a ser paga com o Pai, porque isso foi feito por um Cristo pleno, e de maneira que se ele não fosse pleno, não era possível ser feito, sempre ia ficar alguma coisa a ser quitada, a ser paga, coisa que não aconteceu, né? E Paulo, falando isso à igreja de Colossos, tenta transmitir isso para os irmãos, porque os falsos mestres estavam tentando adicionar algumas outras coisas, né, para que eles pudessem receber plenamente a obra consumada, né, de reconciliação em Cristo Jesus, que Cristo conquistou para nós,
não é? Então Paulo diz, não tem mais nada, né? O Cristo perfeito e pleno, uma pessoa perfeita, fez uma obra perfeita por pessoas imperfeitas, não é? Então, Paulo mostra para a igreja de Colossenses que não existia mais nada a ser feito, porque Cristo foi pleno e completo em sua obra de reconciliação da humanidade, né? Então, isso fica bem claro ali, conforme Paulo desenvolve. Hebreus também trata um pouco disso, né? Falando dessa supremacia, dessa Sim. efetividade, né? Dessa perfeição mesmo da obra de Cristo. Agora, eu queria só puxar também um fiapo aí, né? Porque quando a gente fala que a obra de Cristo é plena, ou seja, que Cristo realizou efetivamente a sua obra na cruz e ela é suficiente, ela é eterna, ela é suficiente, né? O escritor aos Hebreus vai dizer que ela serve para trás e para frente, né? Então ela atinge os pecadores do passado, mas atinge também os do presente e do futuro. Que segurança que isso traz? Porque, veja, a gente percebe aqui claramente, então, que o evangelho, o se tornar um cristão não é apenas uma aceitação de uma ideologia ou de uma filosofia, né? A gente percebe claramente aqui que Cristo ele é o ponto central, né? Não é no que você acredita, né, em primeiro lugar, mas se você está ou não está em Cristo. O que você acredita vem depois. Estou falando alguma bobagem ou faz algum sentido isso? Não. A obra de Cristo, a gente, como eu disse no princípio, né, a gente começa a falar e o nosso coração exulta, né, pela riqueza do que foi feito por Jesus, né? O Evangelho de Cristo, ele não somente ele te salva, mas ele te preserva, ele te mantém, ou seja, a obra tem começo, ela tem meio e ela tem fim, entendeu? Então, quando nós vemos essa ideia de plenitude, de obra completa de Cristo, nós vemos que ela alcança passado, presente e futuro, de maneira que até o que vai acontecer amanhã já foi providenciado, já foi feito, né? Então, o nosso papel é permanecer em Cristo, né? Eu gosto muito do texto de João, no capítulo 15, quando ele fala da videira, né? Entendeu? Sim. Então, você percebe que o verbo que se repete é permanecer ou estar, dependendo de alguma tradução, né? Então, o nosso trabalho é permanecer em Cristo, né? Porque Ele é suficiente. O trabalho dele já foi feito. Já foi feito. Perfeitamente. Exatamente. Né? O nosso trabalho é permanecer nele, né? Se você está nele, as demais coisas vão ser consequência, não é? Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, qual é o nosso trabalho? É permanecer em Cristo. Tem até um louvor que diz assim, é meu, somente meu, todo o trabalho. Sim. O seu trabalho... Esse é antigo, né? Sim, descansar e revela as idades. Né? Revela a idade. Revela as Esse idades. É do grupo Millard, muitos anos. Viu? Exatamente. Então, porque é o Cristo que nos conduz, que nos salvou, que nos mantém e que nos conduz. Ele é pleno, a obra de Cristo é perfeita, né? E é muito interessante, assim, essa ideia, né? Porque até você citou a música, né? Essa música eu tenho ela com muito carinho, assim, na minha própria vida, porque essa expressão, né? De como se Cristo estivesse dizendo, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E aí inverte para a pessoa, né? E o seu trabalho é continuar em mim, né? Então, o meu trabalho é estar em Cristo. Certo. E o trabalho de Cristo é tudo, né? Então, Cristo faz tudo, efetiva tudo, e o meu trabalho é permanecer em Cristo. Exatamente. Né? E olha como que isso faz sentido para a nossa vida cristã, não faz, meus irmãos e irmãs? Permanecer em Cristo faz toda a diferença, toda a diferença. Eu costumo dizer assim que quando nós chegarmos diante do Eterno, quando nós chegarmos diante de Cristo na eternidade, algumas pessoas até se vangloriam, né? Eu vou dizer isso, eu vou falar aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas meu irmão, minha irmã, meu querido aluno e aluna, eu espero que quando você chegar diante de Cristo, o que você tenha a apresentar seja Cristo. Seja Cristo. Você permaneceu firme em Cristo. Porque o Evangelho é
é um tipo de vida que não importa como você começa. O mais importante é como você termina. Não é como começa. Existem pessoas que começam bem, né? Às vezes o pessoal até comenta assim, eu já nasci numa família cristã, eu já nasci na igreja, eu fui criado na igreja. Começou bem, mas termina mal. Mas tem outros que já teve a vida toda arrebentada, degringolada, família desestruturada, fez tudo que era mal, tudo que era ruim, mas um dia conheceu Jesus. É aquele hininho, né? Como é que é? Havia um homenzinho torto que andava na... Porque quando a gente não tem Cristo, a gente é torto, mas tudo é torto. É tudo, absolutamente tudo. Mas quando Cristo nos endireita, tudo passa a ser endireitado. Exatamente. Então, meu irmão, que naquele último dia você tenha Cristo. Você não precisa apresentar sua credencial, você não precisa apresentar o que você fez ou deixou de fazer, né? Como Jesus fala lá em Mateus, né? Expeli demônios, falei novas línguas, profetizei no seu nome, nada disso. Que você tenha Cristo para ser apresentado. Olha, está aqui, a minha vida foi permanecer em Cristo Jesus. Pastor Clefton, nós vamos caminhar aqui para o final, e no final a gente tem essa ideia da vida em foco, que é uma ideia de aplicação de tudo isso que nós estudamos aqui. E essa aplicação que está aqui no número 5, na pergunta 5, diz, faz sentido, e aqui é para nadar de braçada, né? Faz sentido nos sentirmos culpados por algo que fizemos ou deixamos de fazer antes de termos sido reconciliados com Deus? Sentido nenhum. Pelo menos não para quem conhece o Evangelho, para quem conhece a Cristo. Não é? A Bíblia ela vai falar bastante a respeito do inimigo de Deus, que é o diabo, e chama ele de acusador. Né? E geralmente ele se aproveita da falta de conhecimento de alguns a respeito da obra de Cristo, do Evangelho, para jogar a gente para baixo, né? Acusando a respeito de coisas que nós fizemos no passado, né? Que nós cometemos antes de conhecer a Cristo. Não é? Então, a Bíblia mostra para a gente que em Cristo Jesus, né, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Tudo que você fez para trás, que você... é tudo quitado. E nós podemos ir além. Né? Até mesmo agora em Cristo Jesus, né, o Evangelho providencia para nós um meio de estar sempre colocando em dia a nossa situação diante de Deus. Né? De maneira que agora em Cristo... Não é? Você vai sentir sim peso quando você cometer erro, e isso é uma bênção, irmãos. Né? Eu li um livro uma vez onde o autor falava de irmãos que ficavam repreendendo o Espírito Santo como se fosse o diabo, porque existe realmente o diabo é acusador, mas o Espírito Santo também em nós, ele está restaurando em nós a imagem de Deus. Então quando nós cometemos um erro, o Espírito Santo que está em nós, que é providência da obra da cruz, ele também nos incomoda, né, que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus. Né? Você sente aquele pesar, mas a proposta é para você se voltar para a cruz e receber dos benefícios da cruz. Convencimento, né? Do Espírito. Exatamente. Né? Você recebe ali os benefícios da cruz, como está lá em 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, você que está firmado no Evangelho, né, entende ele, você sabe que lá tudo foi providenciado. O que aconteceu antes de Cristo já foi pago. O que você cometer de erro agora também já foi pago, embora você tenha que ter um posicionamento, né, como o próprio Evangelho vai mostrar para a gente, de ir a Cristo, de confessar, e a alegria volta de novo ao nosso coração, né? Aquele senso de perdão. Então, Paulo vai falar lá em Romanos, né, em Romanos 8:1, né? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? É importante no seu dia a dia, porque embora a gente tenha sido regenerado, a gente tenha sido salvo, nós ainda temos uma natureza corrompida. Né? Nós ainda temos que lidar com o pecado. Porque nós fomos salvos da condenação do pecado,
mas nós não fomos ainda livres da presença do pecado. Então, pelo próprio Evangelho de Cristo, nós recebemos de Deus a direção de como lidar com ele de maneira correta. Então, o que aconteceu antes de Cristo já foi perdoado. O que acontece hoje no dia a dia, Cristo também providenciou o meio de nós recebermos perdão e a paz e a alegria de Deus voltar ao nosso coração. Então, olhamos para a cruz e vemos nela o sangue vertido que nos purifica de todo pecado. Então, nós vamos a Deus, confessamos o nosso pecado, recebemos esse perdão e a alegria de Deus volta ao nosso coração e a gente continua. E esse sentimento é uma manifestação da graça e da misericórdia de Deus, porque Deus nos ama, não é? Como Deus não quer que a gente se perca com o mundo, Ele toca-nos pelo seu Espírito e nos leva sempre à reconciliação. E isso é um benefício completo do Cristo pleno, que se entregou plenamente por nós e que está à disposição de todo salvo, não é? Então, nós temos um advogado para com Deus, né? Nós temos um intercessor dentro de nós, o Espírito Santo. Então, é abundante o que Cristo providenciou para nós. Então, não há porquê a gente ficar hoje sofrendo, penalizado por essas coisas. Porque tudo já foi pago, já foi feito por Cristo. Está cravado na cruz, né? Exatamente. Na linguagem de Colossenses, né? O que nós necessitamos é de um posicionamento de fé, não é? É igual aquelas pessoas que ela por exemplo, vou usar digamos que eu te ofendi, eu fiz algo, eu te ofendi, e eu venho para você, eu falo, Samuel, realmente eu pisei na bola, me perdoe. Não é? Aquilo que eu fiz eu não deveria ter feito. Aí você, tá tranquilo, está perdoado e tudo, mas eu não me perdoo. Aí nós voltamos a conversar, eu falo, Samuel, lembra daquele dia lá? Cara, me perdoe. Mas eu já perdoei você e tal. Mas enfim, aí depois eu fico remoendo. Qual que é a dificuldade? Não é você de perdoar, é eu que não, entendeu? Você não consegue sentir-se perdoado, exatamente, né? Entender-se perdoado. Né? Entendeu? Então, às vezes nós fazemos isso com Deus, não é? A gente fica remoendo e a gente tem dificuldade de se apropriar do perdão que Deus já providenciou em Cristo Jesus. Então, nós não podemos permitir isso, né? Até mesmo quando nós usamos o princípio de 1 João 9, né, nos confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, nós precisamos crer no que o texto diz, porque é verdade. Então, não fique remoendo, creia no Evangelho, porque ele é suficiente, não é? Então, esse posicionamento de fé na palavra de Deus, não é? Isso traz descanso à nossa alma, isso traz alegria ao nosso coração, e é importante a gente não sair dele, né? Amém, amém. Bom, a última aplicação aqui, pastor Cleveton. O Cristo completo nos completará plenamente. Como a gente explica essa expressão? Ainda não somos o que haveremos de ser. Eu diria que nós ainda estamos em construção, né? Nós não fomos glorificados, irmãos. Então, até pegando um pouco do que já foi dito antes, nós ainda lidamos com a nossa imperfeição, não é? Com as nossas fraquezas, a nossa natureza humana que continua conosco, não é? E nós precisamos lidar com ela com o Evangelho, não é? Para que você não desanime. É estranho, né? Não sei se você já viveu isso, pessoas que se convertem hoje, no outro dia, nossa, parece a quarta pessoa da Trindade, né? É uma coisa louca, porque isso não casa com o Evangelho. Uma santificação instantânea. É uma coisa absurda, né? Isso com certeza não é obra do Evangelho. Isso é o homem tentando refletir uma imagem que não é real. Não é real. Não é? Porque a Bíblia ela mostra, né, os homens de Deus, as suas fraquezas. O que eu acho extraordinário na palavra de Deus é exatamente isso. Que Deus ele não tenta maquiar a fraqueza dos servos dele, das servas dele, não é? Assim também, irmãos, a gente precisa aprender a lidar com a nossa humanidade, né? É lógico que a gente não está falando de você se conformar com o erro, que é outra coisa, né? Mas você precisa entender que Cristo está trabalhando em você pelo Espírito Santo, né? Está restaurando a imagem de Deus que foi perdida na queda. Então, enquanto não chega a glorificação, irmãos, vai lidando com a graça de Deus, que Deus providenciou no Evangelho. Não se conforme jamais com o erro, com o pecado, não é? Mas vai chegar um dia que nós seremos plenos, que nós seremos glorificados, e aí não precisaremos mais lidar com esses problemas, isso, né? Então, esse é o dia que nós aguardamos ansiosamente. Exatamente, né? Enquanto isso, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, olho em Cristo, no Evangelho e submissão à orientação do Espírito Santo, que vai sempre nos conduzir na verdade que é Jesus, né? Amém, glória a Deus. Bom, meu querido irmão,
minha querida irmã, aluna da Palavra de Deus, chegamos ao fim da nossa escola bíblica. Pastor Clevo, tu pode fazer essa oração para a gente, nos despedindo? Amém. Querido Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que nos é dada de tratar de um assunto tão rico, extraordinário, que é a supremacia de Cristo. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a progredir ainda mais nesse conhecimento rico e que sempre tem algo a adicionar na nossa vida, nos dando capacidade de permanecer cada dia mais alicerçado em Ti, Senhor. Abençoe a vida dos nossos irmãos e irmãs que acompanham essa programação, que nós possamos, Senhor, manter os nossos olhos em Ti, para que venhamos vencer os desafios que já existiam desde o tempo apostólico, Pai, que é pessoas tentando descredibilizar e diminuir a obra de Cristo, mas que nós como igreja possamos manter os nossos olhos em Jesus, como diz o escritor aos Hebreus, autor e consumador da nossa fé, e assim possamos prosseguir até o dia da eternidade, aonde estaremos com o nosso Senhor, aonde aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, onde aquilo que é corruptível se revestirá da corruptibilidade, Deus. Enquanto não chega esse dia, que permaneçamos firmados no Evangelho pela graça de Deus, é o que nós te pedimos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Cleverton, mais uma vez, obrigado. Amém. Até a próxima. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, que Jesus abençoe grandemente a sua vida. E olha só lembrando você, hein? Segunda-feira, texto com texto. Terça-feira, conexão feminina. Quarta-feira, nossa escola bíblica, óbvio. Essa você já deixou ali, o celular tá até avisando você. Quinta-feira, nós temos promessas de esperança. Sábado, a reprise da nossa escola bíblica. Entra lá na nossa rede social, Promessistas, lá no Instagram, coloca para seguir, para você ficar por dentro de tudo que acontece na programação da rede aqui Promessista, e aí dessa forma você não perde nada e tem a sua vida abençoada e edificada. Que Jesus te abençoe, até a próxima semana e bons estudos.